Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão estar me vendo, mas eu tenho plena certeza que uma hora vocês vão estar o quê? Vão me assistir, não é? Até porque vocês precisam tirar nota para passar. Estamos chegando na semana de prova, criancinhas. Semana sem ser na próxima, na outra semana, né? Dia 6 a gente inicia a nossa semana de prova. Então, bora estudar, bora colocar esse caderno que em dias. Lembrando que a nossa aula sempre você tem que passar esse slide para o caderno e responder o que? O questionário na plataforma. Bom, criancinhas, sem enrolação, bora aqui para o nosso vídeo de hoje, senão ele fica muito longo e você acaba não assistindo, não é verdade? Bom, o que acontece aqui, criancinhas? A gente, nós, né, preparamos para você hoje aqui um slide que nós vamos falar novamente sobre equipamento de proteção individual, ou seja, de EPIs. E, obviamente, desses equipamentos de proteção, a gente vai estar falando que na área da saúde, porque a gente trabalha na área da saúde, não é verdade? Então, a gente falou, nas aulas passadas, a gente falou a respeito das luvas, da higienização das mãos. E agora aqui a gente vai falar o quê? A respeito de outros equipamentos de proteção. Um outro equipamento de proteção que nós vamos estar falando aqui com vocês é a respeito do quê? Do jaleco, né? O jaleco, ele é extremamente importante, é um equipamento de proteção muito importante para nós da área da saúde. Olha, embora, criancinhas, aquele jaleco de tecido que a gente está acostumado a ver, ele não está sendo muito mais usado. Ele está sendo usado mais como uma forma de identificação do profissional. Quer dizer, o profissional, ele vai usar esse jaleco para se identificar como o quê? Como pessoa que trabalha o quê? Na área da saúde, né? Bom, esse jaleco, pessoal, ele tem o quê? Ele tem algumas normatizações, né? Essas normatizações foram propostas o quê? Pela Anvisa, Agência Nacional de Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Que está regulamentada lá pela NR o quê? 32, né? A gente também tem o quê? O CREMEGO, que é o quê? O que é o Conselho Regional de Medicina de Goiás. No caso, a gente está falando aqui de Goiás, porque a gente está em Goiás, né? E a gente tem o quê? O Manual de Biossegurança também da OMS. A OMS também ela regulamenta esse o quê? Esse uso do jaleco, tá? A primeira coisa, criancinhas, é o seguinte: o jaleco ele não deve ser retirado do seu ambiente de trabalho. Você não pode sair por aí igual o Superman de jaleco aberto, igual a Mulher Maravilha de jaleco aberto, né? Depois de ter passado por um período de trabalho. Por quê? Porque você vai estar levando contaminação de dentro do seu ambiente de trabalho para um ambiente o quê? Externo. E a biossegurança, ela preocupa com o meio ambiente, ela preocupa com todos os seres humanos da face da Terra. Se é que existe outro lugar que existe seres humanos, né? Mas só na Terra mesmo, não é? Então essa é a primeira o quê? Normativa que a gente tem a respeito do uso de jalecos, né? Olha só, o que que acontece? Por que que a gente não vai usar esse jaleco fora do ambiente de trabalho? Aquilo que eu falei para vocês, olha só, vamos pegar esse dado que tá do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá. Não, do lado de cá. Isso. Nós temos o quê? 95,8%, né, dos jalecos contaminados, pesquisa da PUC de São Paulo, detectou bactérias em 95,8% dos jalecos médicos analisados, incluindo o que? O Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é o nome de uma bactéria que ela causa o quê? Que ela pode causar problemas de ferida, né? Problemas, ela pode entrar ali na sua pele, te causar furúnculo, te causar uma série de problemas, principalmente essas feridas na epiderme aí, tá certo? Bom, as bactérias elas sobrevivem por quê? Por 2 meses até nesse tecido, né?
e pelo menos 90% das bactérias presentes no jaleco reside no tecido durante 12 horas. Elas podem sobreviver mais tempos, como eu falei para vocês, né, até 2 meses, mas também elas podem, às vezes, algumas só têm menos resistência a esse tipo de superfície, tá certo? Então a gente vai notar que o jaleco ele é extremamente contaminante. Então você tem que usar esse jaleco só no seu ambiente de trabalho, tá certo? Né? Aqui eu coloquei aqui para vocês alguns estados que a lei proíbe o uso fora, né? Você já tem as leis proibitórias e você pode ser o quê? Você pode apresentar multa, pode apresentar alguma punição para você o quê? Para você trabalhador, ó. Maranhão, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Recife, São Paulo, Paraná, né? Quase todos os estados, todos os municípios aí, eles já têm uma lei que proíbe realmente você estar usando o jaleco fora do ambiente de trabalho, né? Bom, outra coisa importante, aqui a gente tem várias, aqui nesse slide aqui, a gente tem várias itens aqui, mas uma aqui, ó, nunca guardar esse jaleco contaminado no seu armário pessoal, junto com outras coisas. É o que a gente vê, às vezes, dentro de um hospital, de uma clínica, de um laboratório, né? A galera pega o jalequinho ali, contaminado, e coloca lá no armário, junto com a maçã, junto com outras roupas. Quer dizer, você vai estar contaminando as suas coisas de uso pessoal, né? Outra coisa também, que é o seguinte, você não deve levar esse jaleco para sua casa para você fazer o quê? A higienização, para você lavar esse jaleco, tá certo? E esse jaleco ele deve ser lavado dentro do ambiente do seu trabalho ali, ou na clínica, ou no hospital, ou em qualquer local que você esteja trabalhando dentro da área da saúde, tá? Por quê? Porque você vai estar levando contaminação para fora. E aquilo que eu falei para vocês, você não pode retirar esse jaleco do seu ambiente de trabalho, né? Do seu ambiente de trabalho, certo? Mas se por acaso você é um estagiário, alguma coisa assim, você tem que levar esse jaleco para sua casa, você também não vai lavar esse jaleco lá junto que junto com as suas roupas, né? Com as suas roupas pessoais lá, com as suas roupas íntimas. Você não vai lavar esse jaleco, né? Com a sua roupa do uso diário da sua vida, porque senão você vai gerar contaminação. Você deve deixar esse jaleco, você deve descontaminar esse jaleco antes de você o que? Lavar com as outras roupas. Você pode deixar ele de molho ali na quiboa por pelo menos 30 minutos. Claro que uma quiboa diluída, né, em água ali, você deixa ele de molho lá 30 minutos. Aí sim, depois desses 30 minutos, você pode o quê? Fazer a higienização desse jaleco. Tá certo, pessoal? Então vamos embora para frente. Então é uma coisa quase que intuitiva, né? A respeito que do uso do jaleco, tá? Aí você tem o que? Aquelas cores que você fala assim, meu Deus, o cirurgião ele não usa um jaleco branco, ele vai usar o que? Um jaleco verde ou um jaleco o que? Azul, né? Por quê? Olha só. Tudo, criancinhas, tem o que? Uma explicação. Então, se você. Depois você faz o teste aí na sua casa. Fixa o seu olhar numa coisa bem vermelha mesmo. Fixa lá por 5 segundos o olhar naquela coisa vermelha. E depois olha para uma coisa o quê? Branca, né? Por um fundo branco. Aí você vai ver o quê? Um monte de fantasminhas. E esses fantasminhas geralmente são na cor azul, na cor verde. Porque eles são complementares da cor o quê? Da cor vermelha, né? Então isso, na hora do cirurgião, ele está focado ali no paciente, naquele monte de sangue, naquele tecido vermelho ali. A hora que ele olha para uma outra pessoa branca, pode dar o quê? Esse fantasminha aí na vista pode embaralhar a vista do cirurgião. Então, por isso que ele usa o quê? Um jaleco da cor verde ou da cor azul. Porque se você fixar o seu olho no vermelho e depois olhar para o verde claro ou para o azul claro, você não vai ter esse embaralhamento das vistas, tá? Então, esse é o quê? Um dos
motivos, né? Um dos motivos que o cirurgião ele sempre vai usar o azul claro ou o quê? Ou verde mais claro, ao invés de usar o quê? Ao invés de usar o branco. Depois você dá uma lida nesse texto aqui que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo, né? Claro que você vai ler porque você tem que escrevê-lo no caderno, né? Bom, vamos lá continuando aqui, pessoal. Então, olha só. Outra coisa é o seguinte, a gente vai falar também sobre o óculos de proteção, né? O óculos de proteção. Esse óculos de proteção, ele vai evitar que você tenha contato de qualquer secreção que provenha do paciente, qualquer coisa contaminante caia o que nos seus olhos. Os nossos olhos é uma porta de entrada muito forte, né? Muito grande para a entrada de micro-organismos. Qualquer coisa que caia no meu olho, qualquer micro-organismo que caia no meu olho, ele vai ser prontamente absorvido pelo meu organismo. E aí, você tem que usar o que? Óculos de proteção, tá certo? Sempre você vai ter que usar esse óculos de proteção quando você imaginar que você possa, qualquer procedimento que você for fazer, você possa imaginar que vai cair alguma coisa contaminante no teu olho, tá? Nesse slide aqui eu coloquei aqui para vocês vários tipos de óculos de proteção, tá bom? Deixa eu dizer outra coisa aqui. Muitas pessoas pensam que o óculos de proteção ele é um equipamento de proteção coletivo. Ele não é. Ele é um equipamento de proteção individual. Só que ele não é um equipamento de proteção individual que é o que? Descartável. Após o seu uso, você vai encaminhar esse óculos lá para o pessoal, né, lá do hospital, que faz o que? A higienização, né? Que é o CME, né? Você vai colocar esse material lá, né? É Centro de Equipamento de Esterilização de Material, CME, né? Você vai lá o que? Você vai entregar esse equipamento lá e eles vão fazer o que? A higienização para que ele seja usado por outra pessoa, tá? Então quer dizer, ele não vai ser descartado, né? CMS, Centro de Material e Esterilização, né? Bom, a outra coisa que a gente tem é a máscara de proteção, né? Aquela máscara que a gente coloca o quê? Coloca aqui no nosso rosto para evitar o contato com gotículas, com aerossóis. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falo, eu emito o quê? Gotículas e aerossóis. Gotículas são partículas maiores, né? São perdigotos maiores. Ele tem um alcance o quê? Menor, porque ele é pesado e aí ele vai o quê? Ele vai, logo ele vai cair no solo, né? Enquanto os aerossóis são o quê? São partículas menores da minha saliva. Então elas vão ficar flutuando muito tempo. E se eu tiver um ventilador, né, alguma coisa que vai expandir esses aerossóis, eles têm um alcance muito grande, né? Então existem máscaras que protegem apenas desses perdigotos, dessas gotas maiores, e existem máscaras que vão o quê? Que vão proteger, além dessas gotas, né, maiores, elas vão proteger também o que? Desses aerossóis, dessas gotas menores, tá? A máscara que vai proteger desses aerossóis, dessas gotas menores, das gotas maiores, é aquela que a gente chama de N95, tá? É aquela máscara mais grossa que você coloca, e o pessoal antigamente chamava de bico de pato, porque quando você colocava ela, ficava parecendo um pato. A gente viu muito dessas máscaras aí na época o quê? Na época da Covid, né? Aquela que você comprava, que ela é um pouquinho mais grossa, tá? Ela é a N95, tá? Tem uma outra versão dela que é a PFF2. Ela também tem o quê? A mesma eficácia da N95. Agora, quando é que você vai usar a máscara de tecido? Ó, o que é a máscara de tecido? Produzida artesanalmente, reutilizável e lavável. Deve ser usada por toda a população
ao sair de casa, ônibus, metrô, supermercado, né? Não substitui a máscara cirúrgica ou a N95 por profissionais da saúde. Então, o profissional da saúde, ele não vai usar essa máscara o quê? De tecido, tá? Isso aí é para as pessoas, os transeuntes, usar quando tá gripado, né? A pessoa está gripada, ela vai sair de casa com uma máscara, tá? E a gente tem a máscara cirúrgica, aquela verdinha, né? Tem ela branca, tem ela verdinha. O que que acontece? Aquela que mais popularizou na época do Covid, aquela mais fininha que parece que é feita de TNT, né? Essa máscara, o profissional, ele sempre vai estar usando rotineiramente dentro do hospital. A N95 ou a PFF2, o pessoal só vai o quê? Só vai estar utilizando quando você tem certeza que você está sobre o risco de contaminação de aerossóis ou gotículas, de pacientes que estão realmente o quê? Contaminados, tá? Essa máscara cirúrgica, essa feita parece de TNT, né, de TNT, ela deve ser substituída de 2 a 3 horas de uso seguido. Então eu estou com a máscara 2 horas ou 3 horas, eu tenho que trocar essa máscara. Por quê? Porque ela vai ficar rica lá o quê? Em micro-organismos, tá? Então ela tem que ser trocada a cada 2 ou 3 horas. Ou quando ela ficar muito úmida. Quando ela está úmida também, não adianta eu estar utilizando essa máscara. Eu tenho que fazer o quê? A troca. Já a N95, ela tem o quê? Um período de uso um período de uso maior, tá certo? Essa N95 a gente também tem o que? A KN95. A KN95 ela é feita o que? Na China. Ela também tem o mesmo objetivo da N95 e a mesma eficácia da N95 e da PFF2, tá? N95, uma é feita fora do Brasil e a outra é feita o que? Aqui no Brasil, tá certo? Bom, bora continuar aí, né? Outra coisa que a gente tem que usar como equipamento de proteção também é o que? São as toucas, né? Toda vez que você tiver cabelo grande, principalmente as meninas, né, que tem aquele cabelo lindo, bonito, sedoso, ela vai ter o que? Que prender esse cabelo e vai ter que usar o que? As chamadas toucas, tá? Então, cabelo grande, jamais esse cabelo grande ele tem que ser o que? Preso, né? E depois você tem que usar uma touca, tá? Outra coisa que a gente tem que usar também é sapato fechado. Esse sapato fechado, ele tem que ser impermeável, ele não pode ser de tecido. Ele não pode ter também o que? Cadarço, né? Ele tem que ser fechado, ele tem que tampar todo o dorso do pé e ele tem que ser feito de plástico ou o que? Ou de couro, ou seja, de material impermeável, tá? Atualmente, né, a maioria dos profissionais, eles utilizam aquela Crocs. Eu acho uma coisa horrível, mas é o que a gente tem que estar usando na nossa rotina dentro da medicina, tá certo? Dentro da área médica. Então, sapato fechado, ele tem que tampar todo o dorso do pé, ele não pode ter aqueles buraquinhos, né? E ele não pode ser feito de material poroso que absorva líquidos, tá? E também ele não pode ter o que? Cadarço. Aquelas crocs furadinhas não funcionam, tá? Elas não podem ser usadas dentro da área médica. Ela tem que ser toda o quê? Toda fechada, né? Toda fechada. Não pode ter nenhum buraquinho ali, tá certo? Bom, criancinhas, então a gente falou da touca, a gente falou o quê? A gente falou do sapato fechado, a gente falou do óculos, né? E aqui, depois vocês dão uma olhada nesse slide aqui, né? Vocês vão ver a ordem que você vai se aparamentar. Qual que é a ordem dos equipamentos de proteção que você vai estar utilizando quando você for trabalhar aí numa UTI, quando você for fazer algum procedimento na UTI, quando você for auxiliar no centro cirúrgico, né? Você tem toda uma sequência para estar colocando aí esse material. Lembrando que a gente também tem protetores para os pés, né? Dependendo do local aonde você vai entrar, onde você vai transitar no hospital, você vai ter o que? Um protetor de pé
que você vai colocar em cima ali do seu calçado para adentrar no local, né? Esses locais ali, você vai estar evitando a entrada de micro-organismos naquele local através do que? Do solo, tá bom? Criancinhas, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a apostila, vão ler esse material que está na apostila, lembrando que a apostila é essa que eu deixei aqui na plataforma. Eu não lembro mais em que aula eu deixei para vocês, porque tem uma apostila de biossegurança lá na biblioteca do colégio, né? Na biblioteca virtual aí, na biblioteca da plataforma. Não é essa apostila que eu uso a apostila que eu entreguei aí para vocês, que está aí numa das aulas aí, está escrito lá, apostila de biossegurança. É essa apostila que eu fiz e é essa apostila que eu quero que você leia, que você siga, tá certo? Bom, então, criancinhas, eu falei para vocês a respeito de alguns EPIs que são importantes dentro da área da saúde. Existem outros EPIs que você vai se adaptando a cada vez que você for trabalhar, que você for precisar desse equipamento de proteção. Lembrando, criancinhas, que todo equipamento de proteção ele deve ser fornecido pelo empregador de forma o quê? De forma gratuita, tá? Então, o que a gente vai dizer? Jaleco é equipamento de proteção? É. Individual? Sim. Quem tem que fornecer esse equipamento de proteção? O seu o quê? O seu empregador, né? Você não pode gastar o seu parco dinheiro, né, comprando equipamento de proteção. Ah, professor, eu sou estagiário. Estagiário é uma coisa. Profissional contratado é outra coisa. O estagiário, muitas das vezes, ele tem que arcar com a compra do seu, do seu jaleco, né? Agora, o profissional mesmo que está trabalhando ali, ele esse jaleco deve ser fornecido gratuitamente pelo seu Pelo seu empregador. Assim também como sapatos Sapato fechado, tá certo? Entendidos, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Só na hora da prova, né? E olha que a prova está chegando, tá? Então, esse assunto, criancinhas, ele é um assunto fácil, tranquilo, não tem muito mistério, né? E eu deixei um questionáriozinho para testar os seus conhecimentos ali na plataforma, tá certo? Então, criancinhas, até mais. Tchau.